Olá, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. 11º domingo no tempo comum. Para nossa reflexão, tomamos o texto do Evangelho de Marcos em seu 4º capítulo, do versículo 26 ao 34, texto indicado pelo lecionário. Iremos nos deter especialmente nos versos 26 ao 29. Há 2 semanas, meu filho menor, o Benjamin, orientado por sua professora da escola, tomou um pequeno copo plástico com terra dentro e lançou por cima várias sementes de alpiste. Ele regou com água e já na semana passada a planta começou a aparecer. Agora, já na 2ª semana, as folhas já estão altas no copinho. Como foi que isso aconteceu? É o mistério da vida. Exatamente sobre isso nos falam as parábolas do 4º capítulo do Evangelho de Marcos. A parábola do semeador, nos versículos 3º ao 9º, e as parábolas deste domingo, a parábola da semente que germina por si mesma, nos versículos 26 ao 29, e a do grão de mostarda, nos versos 30 ao 32. Pensemos um pouco na parábola da semente que germina por si mesma. Ela fala a respeito de atividade e passividade da semente e do agricultor. Versículo 26. O reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. A primeira etapa na história descrita pela parábola é a etapa da semeadura. Faz lembrar o início da parábola do semeador, no versículo 3º. Diferentemente da parábola do semeador, porém, a parábola da semente que germina por si só apresenta o termo de comparação, o reino de Deus. E nisto, ela é semelhante à parábola do grão de mostarda, lá no verso 30. As 3 parábolas falam da mesma realidade, mas sob ângulos diferentes. Nesse primeiro verso da parábola está em destaque a ação do agricultor. É ele quem lança a semente. A parábola põe em evidência, portanto, a contribuição humana nesse processo. Pelo contexto em que o texto se encontra, principalmente pela proximidade com a parábola do semeador, a ação humana de lançar a semente parece evocar a pregação da palavra de Deus, a pregação do Evangelho. O versículo é curto, sucinto, mas a ação é importante, fundamental. A semente está passiva, o agricultor ativo. Se a semente não é lançada pelo agricultor, então nada será produzido na terra. Versículos 27 e 28. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce sem que ele saiba como.
A terra por si mesma frutifica. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. A segunda etapa da parábola é a que descreve o crescimento da semente. Agora, quem está em atividade é a semente. O agricultor está passivo. Ele dorme e acorda, de noite e de dia. Tudo acontece sem a contribuição do homem. A semente germina e cresce sem que ele saiba como. É salientada aqui a ignorância humana. A terra por si mesma frutifica, ação automática. Não há necessidade de intervenção, participação humana. Jesus gasta mais tempo neste momento da parábola, falando em detalhes, em etapas, sobre o processo de desenvolvimento da semente. Primeiro, a semente é lançada. Segundo, germina. Terceiro, cresce. Quarto, aparece a planta. Quinto, aparece a espiga. Sexto, aparece o grão cheio na espiga. E por fim, sétimo, amadurece para ser colhida. A enumeração dessas etapas ajuda a enfatizar o dinamismo, o movimento interno, misterioso de crescimento da semente. Assim também acontece com o reino de Deus. As coisas do reino possuem um dinamismo interno próprio, que não depende da intervenção humana. Deus age sozinho. O que ele começou a fazer prosperará, não será frustrado nem interrompido, e a colheita será abundante, como aparece na parábola do semeador, no verso 8. Versículo 29. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Na última etapa da parábola, volta à ativa o agricultor. Ele é quem agirá para colher o fruto. A semente, agora transformada em fruto maduro, está passiva. O agricultor aparece, portanto, no início e no fim da história. Nossa parábola interessa-se pelo que acontece com a semente. Isto é o centro da parábola, mas também pelo investimento humano. Nesse processo, o homem aparece também no começo e no fim da parábola. A parábola da semente que germina por si mesma fala de semear. No contexto do Evangelho de Marcos, isso parece significar pregar a palavra de Deus. Nesse sentido, a colheita final aponta para o fato de que aqueles bons terrenos semeados com a semente do reino de Deus, do Evangelho, eles frutificarão e produzirão uma ceifa abundante. O ser humano não pode contribuir em nada para esse processo, como vimos anteriormente, mas é ele quem tem que lançar a semente para a terra e usar a foice no final para colher a espiga madura. Para finalizar essa meditação, eu trago 2 pontos para reflexão. O primeiro é que em nossas vidas, em nosso mundo,
precisamos semear. Sem semeadura não há colheita. Isso vale para o reino de Deus e vale para todas as áreas da vida. E não devemos esquecer que, como cristãos, todas as áreas da nossa vida fazem parte do anúncio do reino de Deus. O que deve nos levar a perguntar como anda a semeadura em nossos relacionamentos reais e virtuais? Estamos semeando o bem em nosso trabalho, em nossos estudos? Temos lançado boas sementes em nossa vida familiar, conjugal? Que sementes temos espalhado por aí? São as sementes do Evangelho, do amor, do respeito, da unidade, da paz, do cuidado, da confiança em Deus? É o agricultor quem tem que lançar a semente. Deus não fará por nós aquilo que nós mesmos podemos fazer. Se não semearmos, não colheremos. O segundo ponto para reflexão é que num mundo, numa sociedade que enfatizam tanto o trabalho, a produtividade, o rendimento, a meritocracia, o esforço pessoal, a parábola contada por Jesus nos alerta, nos desconcerta e mostra que nem tudo depende de nós. A semente germina por si só, misteriosamente. Não depende do agricultor para isso. A vida não é só trabalho, esforço, correria, atividade, produtividade. A vida é, em grande parte, dádiva, graça, providência de Deus. E precisamos aprender, irmãos e irmãs, a viver assim, acolhendo com amor, com louvor, com gratidão a Deus, aquilo que a vida nos oferece de graça. Nem tudo depende da gente. Precisamos confiar naquilo que Deus está fazendo misteriosamente. Semear para colher, mas também aguardar com paciência, com gratidão e com confiança a ação bondosa e misteriosa de Deus. Que Ele, o Senhor, assim nos ajude e nos abençoe. Amém.